Você sabia que Júlio César escreveu sobre unicórnios que viviam na floresta nos seus comentários sobre a guerra na Gália? Bom, você talvez conheça os comentários de César e saiba que eles falam sobre as campanhas que César conduziu na Gália, que é mais ou menos a região da França atual, e do histórico das suas relações diplomáticas e de batalhas contra gauleses e também contra alguns germânicos. Inclusive, eu tenho uma série de vídeos sobre esses comentários, onde eu traduzo frase a frase, explico e contextualizo o conteúdo delas. E bom, nesses comentários, além de falar sobre as relações diplomáticas e batalhas e os seus estratagemas, né, César, em dado ponto, resolve também descrever um pouco das sociedades, né, dos povos e dos arredores onde eles viviam, tanto dos gauleses como dos germânicos. Os germânicos aparecem um pouco menos, mas em dado momento ele também precisou atravessar o Reno e conduzir parte da campanha na Germânia. E nessa parte ele descreve um pouco da floresta Hercúnea, que se estenderia para uma região imensa. César diz que levaria cerca de 9 dias para cruzar a floresta na sua largura, e se fosse na sua extensão, levaria mais de 60 dias. Mas, bom, essas medidas talvez nem sejam muito precisas, se a gente for ver o resto das coisas que ele fala sobre ela. Quando ele menciona a floresta, ele menciona 3 animais em particular que ele achou que seriam relevantes, né, de se deixar um registro escrito. E logo o primeiro deles é esse tal unicórnio. Eu vou mostrar então para vocês o texto original em latim e vou traduzindo frase a frase. Aqui na descrição do vídeo também tem um link para outros pontos se você quiser avançar o vídeo. E é engraçado nós vermos a descrição de um animal tão exótico e inesperado num texto desses que, de modo geral, é bem factual, é bem pé no chão. César, por mais que tenha escrito os comentários de modo a fazer um pouco de autopromoção, a valorizar o próprio trabalho, né, para ele se autopromover um pouco em Roma, ele ainda assim mantém uma escrita bastante factual, né? Não tem nenhum outro absurdo no texto, fora essa passagem da floresta Hercúnea. Isso nos leva a crer que César de fato acreditou que existissem esses animais. E nós podemos imaginar que as próprias pessoas, os próprios germânicos que contaram essa história para ele, também acreditavam, talvez fosse uma lenda já perpetuada há muitas gerações, ou talvez não, ou talvez eles tenham inventado de propósito só para tirar sarro da cara dos romanos. É uma coisa que hoje em dia, infelizmente, nós não temos mais como saber, mas de qualquer forma ficou esse registro histórico bastante inusitado. Então vamos ler aqui as palavras de César. Eu vou ler cada trecho por inteiro e depois eu vou traduzindo, explicando parte a parte. Es vos querui figura, cuius a media fronte, inter aures unum cornu existit, excelsius magisque directum his, quae nobis nota sunt, cornibus. Essa frase é um pouquinho grande, mas vamos começar olhando de pouquinho em pouquinho. No começo ele diz que é um boi, ou melhor, existe um boi com uma figura de servo, com formato de servo. É meio estranho misturar esses dois animais, mas os romanos costumavam às vezes chamar de boi, né, como bós, animais quadrúpedes que eles não conhecessem, como uma forma mais genérica, né, de dizer um determinado tipo de animal. Então, e do qual, né, esse cuius aponta para o bós. Se a gente pular logo para o verbo no final, nós vemos um chifre, né, cornu, é um substantivo neutro da quarta declinação, então termina com esse u no nominativo. Um chifre surge, ou um chifre existe. E surge onde? A gente vê nos trechos em roxo e em verde, que é entre as orelhas, no meio da testa, né, no meio da face, que seria onde a gente espera mais ou menos o chifre de um unicórnio. E aqui ele continua descrevendo esse chifre com mais adjetivos. Ele diz excelsius, que significa mais alto, e está no grau comparativo, né? Essa terminação ius, para formar o comparativo no gênero neutro, então mais alto, e depois tem o magis, que também é um advérbio para formar comparativo, junto com o sufixo que, né, formando uma conjunção.
e mais directum, ou seja, mais reto, ou seja, haveria um chifre que é mais alto e mais reto do que aqueles. Do que aqueles, no caso, a gente vê por esse pronome his, que até poderia ser um dativo, né, se não tivesse muito contexto, mas como ele vem logo em seguida de um comparativo, fica claro que se trata de um ablativo. Então, há um chifre que é mais alto e mais direto do que aqueles. Aqueles chifres, né, a gente vê a concordância lá no final da frase, e no meio a gente tem essa outra oração, que descreve quais são esses outros chifres, né? São os chifres que para nós são conhecidos, né? Que são conhecidos por nós. E aqui o not assunto parece estar no passado, mas o verbo noi, noisse, se costuma usar no passado com significado de presente. Então ele diz que há esse certo animal com um formato de cervo, do qual no meio da testa surge um chifre que é mais alto e mais reto do que aqueles chifres que nós conhecemos. Nós, claro, do ponto de vista dos romanos. E o que mais que ele diz? Abeius summo sicut palmae ramique late diffunduntur. No primeiro elemento, no abeius summo, significa do topo dele, né? E depois esse trecho com sicut é assim como palmas de mão mesmo, e ramos ou galhos. Então a gente poderia agrupar esse assim como todo numa coisa só, né? Então, assim como palmas e galhos, eles se espalham, né? Diffunduntur. Eles são espalhados, eles se espalham, e late largamente, de uma forma larga. E aqui, para ser bem sincero, essa é uma frase bastante difícil de se traduzir exatamente, né, entendendo a estrutura exata. Eu mesmo tive dificuldades, eu procurei em algumas fontes e, para ser sincero, não fui muito bem convencido por elas. Havia quem dissesse que o sujeito do diffunduntur são os ramos, né, os rami, mas parece muito estranho, não faz muito sentido, já que ele tem aquele que parece juntá-lo com as palmas, né, dentro do sicut. Por outro lado, a gente poderia pensar que César aqui quis dizer que os chifres, né, cornua, que são os que se espalham, mas também é estranho, porque ele estava dizendo chifre no singular, tanto é que aqui ele diz eios, né, se fosse um plural teria que ser eorum, e, portanto, há uma certa incongruência. Mas, de qualquer forma, a gente consegue entender a ideia geral, né? Que é do topo dele, do topo do chifre, assim como palmas de mãos ou ramos se espalham de uma forma larga. E se a gente olhar para um alce, por exemplo, que parece ser minimamente próximo do que César está descrevendo, a gente até consegue entender mais ou menos, né, de onde vem essa comparação de chifres que parecem galhos se expandindo na cabeça de um animal. A diferença é que eles não são unicórnios, né, são dois chifres separados. Seguindo em frente. Eadem est feminae marisque natura. Eadem forma magnitudoque cornum. Aqui nós temos César dizendo que a mesma natureza é da fêmea e do macho. E natureza significando as qualidades, as propriedades, a própria natureza de uma forma mais física, é o que ele dá a entender aqui. E existe essa palavra maris, que pode parecer do mar, né, o genitivo, mas na verdade é o genitivo de uma outra palavra, mas, que significa macho. Então, à primeira vista pode até parecer um pouco ambíguo, mas como ele vem logo em seguida de feminae, fica bastante claro. E em seguida, ele diz também que é a mesma forma, aqui já omitindo o verbo est, mas dá a entender, mas fica bastante claro que ele diz que é a mesma forma física, né, mesmo formato do corpo, e por fim, a magnitude, né, o tamanho dos chifres. Então, essencialmente, ele diz que tanto o macho como a fêmea têm um corpo nas mesmas proporções, têm o mesmo formato e com chifres, né, do mesmo tamanho. O que também, se a gente for pensar em alces ou cervos, ou, né, outros animais com chifres que pareçam galhos, isso também não é muito parecido com o mundo real, né, já que nesses animais, normalmente, os machos que têm chifres muito maiores.
Por mais que a gente pudesse pensar que César talvez estivesse falando de algum alce, que ele confundiu, alguma coisa assim, tem alguns elementos aqui que forçam um pouco a barra, né? Ainda mais na época em que as pessoas tinham muito mais contato com a natureza, deviam conhecer de perto como era um alce ou um veado de verdade. Bom, em outros vídeos eu posso falar um pouco sobre os outros dois animais que ele menciona também junto nessa passagem sobre a floresta hercúnea. São dois animais também fantasiosos, nenhum tão chamativo quanto o unicórnio, mas ainda assim são criaturas que, bom, eu acho que nem tem um equivalente na nossa mitologia mais comum hoje em dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da história. In proximum e curatio tualeatis.